Boa noite. Atitude de Negócios hoje recebe aqui o Gustavo Natali, o Gus, amigo de longa data aí da turma do Fabião, secretário de Cultura de Santos, atuando na Secretaria de Cultura hoje, né, como assessor lá na Secult. Mais como um agente de cultura, né? Estou correndo aí entre a Secretaria, tentando atender tanto o público quanto realizar os projetos, fazendo todas as demandas da Secretaria. Então, é um pouquinho isso que a gente quer conversar. Como ele, como um agente cultural, né? Depois veio se tornar agora também um empreendedor, que aí ele vai contar essa historinha melhor. Mas eu queria que você, nesse primeiro bloco, a gente focasse na questão cultural, porque a gente percebe que há um movimento da Secretaria de Cultura de trabalhar, de fato, o fomento com os produtores culturais da região. Mas você traz isso na veia, porque você tem uma história, você é músico, você é publicitário, né, e viveu toda uma efervescência aí dos anos 80 neste âmbito, principalmente o âmbito musical. Bastante. Conta um pouquinho essa história, como é ser contemporâneo de bandas como Charlie Brown Jr. e outras que surgiram da cidade. Queria agradecer muito aqui a todos vocês, o Digão, o Paulinho, vocês, pelo convite. Na verdade, assim, eu acredito muito hoje, estar dentro da Secretaria de Cultura, eu acredito muito que estou lá pelo ponto de ter vivido a vida de um artista. Eu consigo entender, assim, as crianças quando começam a tocar, até porque eu comecei bem cedo, com 12 anos eu comecei a querer tocar guitarra, querer tocar um contrabaixo. E graças a Deus tive a minha família me apoiando, mas a vida de artista é uma vida que ela é muito difícil, porque se você não é um artista renomeado, você trilha por um outro caminho onde as pessoas confundem arte com hobby, né? Tem aquele papo assim, você é músico, legal, mas você trabalha com o quê? Né? É sempre então, um certo tabu, uma certa discriminação. Né? Exatamente. Então o que acontece? A gente hoje na Secretaria de Cultura, a gente consegue perceber a vida do artista. Então o que a gente promove lá dentro? A gente tenta melhorar o acesso desses artistas junto à Secretaria de Cultura e também tentando executar alguns projetos, ora engavetado, ora de outras pessoas que trazem projetos para a gente tentando fazer uma filtragem disso tudo para poder executar dentro do âmbito cultural no diversos segmentos, teatro, música, até porque os artistas, independente do seu segmento, eu acredito que eles acabam vivenciando coisas bem parecidas. Sim. Eu digo isso a respeito da família, a respeito dos amigos, até mesmo a parte pessoal dele de não se sentir realizado, porque às vezes não tem a grana para poder fazer as coisas que ele quer, a visualização de que o trabalho dele não é um trabalho, como a gente falou, é um hobby. Então isso eu acho que é uma parte muito importante para as pessoas que pretendem trabalhar com cultura, são, na verdade, ser da cultura, né? Por isso vocês estão retornando às escolas com um festival, é isso que estava órfão, estava parado? Esse festival, ele já acontecia, ele Qual aconteceu ano passado, é o Festes. É o Festival dos Estudantes de Santos. Perfeito. Festival de Teatro dos Estudantes de Santos. Esse festival, ele acontece sempre, ele é uma idealização do Carlos Pinto, né? Só que esse festival, esse ano, graças a Deus, assim, pelo que todos de outros eventos que já participaram, as escolas, as próprias pessoas da secretaria, os próprios alunos falam pra gente de que esse ano está sendo melhor, porque a gente fez uma aproximação da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Educação, com a Regional de Ensino, que são sobre as escolas estaduais, pra gente Sensacional. pra gente estar podendo fazer um evento para eles. Esse evento não é para mim, né? É para essas crianças. Então a gente tentando dar uma logística, tentando dar um formato mais bacana, uma dinâmica onde essas crianças possam interagir entre elas, ter esse intercâmbio cultural, saber assim as realidades de cada um, né? Tem um menino mais pobre, tem um menino mais rico, e eles poderem vivenciar no mesmo palco e ter essa interação. Eu acredito que é um grande fruto para essa formação, seja tanto acadêmica pela parte da educação, que é as escolas, quanto teatral pela parte da cultura. E quem sabe eles possam se tornar futuros agentes culturais. Né? Ou quem sabe talentos até, né? De repente a gente pode ter um menino aí que vai pra Globo. Sim, de repente um menino que possa passar pela mão do Paulinho,
né? Aliás, a cidade de Santos, ela tem essa categoria de ser celeiro de grandes atores, né? Atores e músicos. Né? E músicos, com certeza. Bastante. E eu acredito que na nossa época, assim, na década de 80, haviam muitas bandas, era muito legal isso que a gente estava até conversando agora há pouco. Como é que era essa época? Era uma época que eu acho que as bandas, elas tinham, cada um buscava a sua identidade, cada um buscava escrever sobre as coisas que passavam, né? E hoje a gente vê que cada vez tem menos locais para essas bandas se apresentarem. Eu continuo acreditando que existem bandas em Santos que continuam fazendo esse mesmo trajeto, esse mesmo projeto que a gente fazia quando era mais novo. Mas é muito difícil você ter acesso ao público, né? Não, hoje em dia a gente tem internet, ok, mas de você ir numa casa noturna, você vivenciar aquilo, de ver uma banda que de repente está tocando uma música que você nunca ouviu e gostar daquela banda, coisas que aconteciam na década de 80 e que hoje não acontecem. Então você acredita que naquela época nós tínhamos mais espaço para as bandas de garagem, por exemplo? Eu acredito que tinha mais espaço, mas isso daí não é só culpa também dos donos de casas noturnas. Eu também acredito que é um pouco da procura, né? Eu não sei, existe uma balança aí de que a internet ela liberou e agilizou todo esse processo musical, colocando todo mundo na horizontal e falando certo. Assim, é permitido para todo mundo. Mas eu não sei o quanto isso foi bom e o quanto foi ruim. Porque na época que a gente tocava, de uma certa forma existia uma internet que era os fanzines. Os fanzines, a gente trocava os fanzines disso. Com bandas do interior e trocava fita e trocava demo. Então já era basicamente uma internet, né, entre as bandas e entre quem procurava isso. Eu vejo hoje também que o jovem procura menos, não sei se talvez pela interferência da mídia em colocar alguns estilos musicais mais na onda, mais na moda, e aí as coisas vão acabando. Não sei se a digitalização da música atrapalhou esse processo, até porque hoje tem DJ que é mais famoso do que banda. Verdade. Então tem uma confusão aí nisso tudo, mas a gente segue buscando o melhor. Eu, pelo menos até hoje, continuo compondo, continuo tocando. Não tenho nenhuma... como é que se fala? Não tenho pretensão de nada, entendeu? Não tenho nenhuma pretensão. Eu faço hoje pra mim, né? Tenho meus amigos, a gente faz nossas músicas, enfim. Mas foi uma época muito bacana. Muito legal. E você conseguiu vivenciar essa época. Além de músico, você se tornou publicitário. Sim. Publicitário tem aí uma caminhada ligada à publicidade. Eu trabalhei mais no setor de eventos, né? Trabalhei em São Paulo com alguns eventos, com Caixa Econômica, Coca-Cola. Fizemos alguns eventos grandes em São Paulo, mas também senti que não era meu caminho não, sabe? Sabe quando você começa a trabalhar, eu acho que eu era jovem demais, era uma coisa legal até pela grana que tirava, mas não era muito a minha praia. Foi vendo isso que eu comecei a perceber que não era a minha praia, e aí foi meu retorno a Santos. No seu retorno, você vai ter um namoro aí com a gastronomia. Sim. E que você vai contar daqui a pouco, depois do intervalo. Atitude Negócio. Cuidar das pessoas é a missão da Prefeitura de Santos. Esse cuidado começa antes do nascimento, com o programa Mãe Santista, que presta assistência integral e humanizada até os 2 anos de vida do bebê. Eu tenho orgulho de ser uma mãe santista, né, filha? Que legal ver uma mãe sorrir assim. E não só as mães têm motivos para sorrir. O novo Instituto da Mulher Gestante traz toda a estrutura necessária para o tratamento das mulheres, especialmente as com limitações físicas. Mas e nós? Seu João, existem diversos programas para os idosos, como o Televida. Por meio deste aparelho, são acionados profissionais treinados para ajudá-los em situações de perigo. Eu uso e aprovo o Televida. Quem também precisa cuidar da saúde são os fumantes, mas com o programa anti-tabagismo, mais da metade já deixou o vício. Agora sim, me sinto novo. É isso aí, com hábitos saudáveis, podemos aproveitar tudo que a cidade tem a oferecer. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos.